Shalom, queridos. Aqui quem vos fala é a pastora Rebeca Onofre Dias, levando a palavra ao teu coração. Hoje, segunda-feira, já quero dizer para você, levante-se, anima teu coração e vá em frente. A ordem de Deus para a tua vida é: passe para o outro lado, vá, não pare. E se de repente você se deparar com obstáculos, com barreiras, até mesmo tempestade, não se preocupe, Deus está no controle. Ele não perdeu nem vai perder a direção da sua vida. Se for preciso, até passe por cima das águas ou atravesse essa tempestade, mas na segurança que Jesus está contigo. Então não tenha medo, não precisa você temer, não tenha medo. Não precisa você sentir pavor. Não precisa deixar a insegurança tomar conta, porque o Senhor está no controle de tudo e Ele garante quando Ele declara a sua palavra sobre aqueles que crêem nele e principalmente quem serve a Ele. Hoje, segunda-feira, já quero convidar você, se estar aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixa seu like, ative o sininho e seja um missionário do Levando a Palavra, compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Final de ano aí chegando, então vamos compartilhar essa boa semente, trazendo esperança, trazendo motivação, mas da maneira certa, que é em Jesus, para outras vidas. Se você estiver com a sua Bíblia, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos os viram-no andando sobre as águas e ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomando-os de medo, gritaram. Vamos continuar a leitura no 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, és o Filho de Deus. Queridos, eu creio que você já ouviu essa passagem de Mateus, onde fala de Jesus andando por sobre o mar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui, através do entendimento da palavra, através do entendimento do Espírito Santo, que foi dada uma ordem. Os discípulos precisavam chegar do outro lado. E aqui o Senhor já fala para mim e para você que está escutando. O Senhor sabe a sua necessidade. Ele sabe que você precisa chegar do outro lado. Ele sabe que você tem um propósito a alcançar. Ele sabe que tem uma promessa sobre você. Ele sabe de todas as coisas. Mas a ordem que Deus dá para mim e para você é que vá, passe adiante e vá para o outro lado. A ordem já foi liberada. Eu não sei o que foi que Deus colocou no teu coração. Talvez você está me ouvindo aqui nessa manhã e de repente você levantou hoje: eu quero que Deus fale comigo, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma orientação de Deus. A orientação de Deus para você é que você siga.
Vá adiante. Se Ele já colocou no seu coração que você tem que fazer, faça. Faça na fé. Agora, haja vista que você vai enfrentar dificuldades, sim. Vai enfrentar tempestades, sim. Vai enfrentar oposições. Mas não quer dizer que Jesus não está no controle. É claro que Ele ainda permanece e continua no controle. E muitas das vezes o motivo, ou seja, a pergunta que não quer se calar é essa: mas se Jesus mandou, por que Ele permite? Ele precisa mostrar para nós mesmos o que há dentro dos nossos corações. Como é que a nossa fé ela está? Qual é o nível de fé? Porque muitas das vezes falamos que cremos no Senhor, acreditamos, Deus coloca coisas, projetos, né? Coloca sonhos em nossos corações e quando Ele dá a ordem para que aconteça, nós saímos debaixo dessa orientação, debaixo dessa ordem, com muita convicção, com alegria. Na primeira instância, quando vem a primeira tempestade, a primeira coisa é a gente murmurar, é achar que Deus não está, é achar que Deus já não está mais no controle da situação, que a situação já saiu do controle. Então, quando Deus permite esse cenário, essa situação, é porque Ele quer que venhamos ter uma confiança literalmente genuína nele. É para produzir fé, para que a nossa fé aumente. São várias lições que Deus nos ensina aqui através dessa passagem. É para nos habilitar, é para que possamos viver o sobrenatural. E as lutas, as adversidades, as tempestades da vida é mista, faz parte da vida dos discípulos, faz parte da vida de quem serve a Deus. Haja vista aqui que quando eles estão ali, o Senhor vai ao encontro com ele. E nós já conhecemos aqui um pouco da história, que Pedro, quando ele vê, não somente ele, os demais, vê aquele espírito no meio do mar, né? Aquele ser diferente, com aquelas ondas agitadas, aquele vento forte, eles evidentemente pensaram que era um fantasma. E logo prontamente eles chamam por Jesus e Jesus fala com eles: tem bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor se manifesta, o Senhor se apresenta, mostrando que era Ele que estava ali, que não era fantasma não. E Pedro nessa confiança, ou seja, Pedro retoma novamente a confiança e fala: mestre, se é tu, manda que eu ande, mande que eu vá até o Senhor e que eu ande por cima das águas. E tão somente Jesus disse: vem, Pedro. E quando Pedro desce do barco, ele andou de fato sobre as águas e foi ter com Jesus. Mas de repente a força do vento parou Pedro, porque Pedro teve medo. Então aqui a gente também aprende uma lição. É preciso repreender o espírito de medo. O medo é quebrado quando sabemos que somos amados e que o Senhor Jesus sempre estará conosco. Queridos, vocês que me ouvem, tenham bom ânimo. O Senhor mudará os ventos contrários de vossas vidas. Se vocês crerem que essa palavra vem do coração de Deus para o seu coração, esse espírito de medo, de insegurança vai cair por terra. Então creia em nome de Jesus, não deixe o medo lhe paralisar. Pedro recuperou aquela fé, ouviu a voz do mestre mais uma vez, saiu do barco e saiu na confiança, mas quando o vento assoprou com mais intensidade, Pedro infelizmente deixou o medo tomar conta e afundou. Então não deixe o medo tomar conta. Saiba que você é amado por Deus. Saiba que você não vai perecer nessa circunstância, nessa situação. Saiba que o Senhor é um Deus de responsabilidade. Quando Ele fala, quando Ele manda, Ele envia, Ele se compromete em dar proteção, em dar segurança. Ele não vai deixar ninguém morrer. Não vai deixar ninguém frustrado. Não vai deixar ninguém perecer, se tão somente nós cremos na sua palavra. E aí sim, conseguiríamos passar para o outro lado, cantando o hino da vitória. Então, creia tão somente, porque caminhar na direção de Jesus nos faz andar sobre as águas. É fazer o que nunca foi feito antes. Se você andar com o Senhor Jesus,
não tirar seus olhos dele, caminhar em direção ao propósito, à chamada, à vontade dele, você vai viver coisas sobrenaturais. Aleluia. Você vai caminhar nessa dimensão. Você vê que enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele realizou o impossível. Pedro venceu, porque o Senhor Jesus já havia vencido por ele. Então, quando você entender que Jesus já venceu por você e você caminhar nessa dimensão, mantendo os olhos nele, oh, aleluia, você vai viver coisas sobrenaturais. Quando Pedro olhou para as águas e para a tempestade que a gente sabe aqui que representa circunstâncias, ele, bem verdade, teve dúvidas, ele temeu, perdeu o foco, começou a afundar, mas mesmo assim Jesus estava presente para resgatá-lo. Não perca a fé, não perca o foco, não deixe a dúvida entrar quando a tempestade vir com ventos mais fortes. Mesmo assim, se de repente isso acontecer, tomara a Deus que não aconteça, mas se de repente isso acontecer, ainda assim Jesus estará presente ao seu lado para resgatá-lo. Aleluia. Não existe luta, dificuldades que o homem de Deus, com fé e ousadia no Espírito e debaixo da palavra do envio do Senhor, porque há uma diferença, não possa vencer, porque todas elas já foram vencidas por Jesus. No momento de dúvidas, queridos, no momento de incerteza, aprenda isso. Coloque seus olhos em Jesus, não perca o foco. Tenho certeza que Ele o conduzirá até o porto seguro. Olha para o foco, não perca a visão de Jesus. Não desvie seus olhos dele. Esse é o aconselhamento de hoje, é a direção de hoje para mim e para você. Então recebe essa palavra no teu coração. Uma ótima semana, uma semana de foco, uma semana de determinação, uma semana de superação, aleluia, de muito sobrenatural de Deus para a tua vida. Se tu recebe esta palavra, fecha teus olhos e vamos orar comigo. Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, Pai, por essa segunda-feira que vai ser uma segunda-feira abençoada. Estamos debaixo de uma palavra da tua boca, Senhor, que é a ordem, é para avançar, é para passar para o outro lado. Não nos deixa, Senhor, perder o foco. Não nos deixa a dúvida entrar quando as tempestades da vida se levantarem contra as nossas vidas. Quando o vento forte soprar, não nos deixa afundar. E se de repente, tomara o Senhor que isso não aconteça, mas que se de repente isso acontecer, pegue em nossas mãos, Pai, e não nos deixe perecer nem afundar, em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um que está orando comigo, Pai. Faz eles viverem aquilo que eles nunca viveram na vida, andando contigo. Faz eles se surpreenderem com teu poder. Aleluia. E faz eles permanecerem firmes na caminhada, no foco em ti, Jesus. É minha oração nesse dia de hoje, em prol de cada um que ora comigo, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fique com Deus.